Olá! No Técnica Rural de hoje vamos falar sobre o cultivo de milho na Argentina. Você vai ver como é o manejo da cultura no país e também quais as principais diferenças no cultivo em terras brasileiras e argentinas. Não saia daí, o Técnica Rural está no ar. Por ter uma grande capacidade de produzir grãos e se adaptar facilmente a diferentes climas e tipos de solo, a cultura do milho se expandiu pelo mundo. Na alimentação humana, é consumido tanto in natura como em pratos à base do grão. Na nutrição animal, o milho é o principal ingrediente de rações para aves e suínos. Na pecuária, pode ser usado tanto como volumoso quanto na forma de silagem de grão. Como a planta do milho produz bastante matéria seca, o cultivo do cereal também passou a ser muito usado nas rotações de cultura no plantio direto. Hoje o milho ganha mais destaque porque é matéria-prima para a produção de etanol, especialmente nos Estados Unidos, maior produtor mundial do grão. Com o aumento da demanda pelo cereal, cresce também a procura por novos mercados, como Brasil e Argentina. E foi para conhecer um pouco mais sobre a produção de milho na Argentina que visitamos algumas lavouras na província de Buenos Aires, a maior produtora de grãos do país. Em Pergamino, na sede do INTA, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, conversamos com o engenheiro agrônomo Alfredo Cirilo. O pesquisador falou sobre a principal mudança ocorrida no manejo do milho nos últimos anos na Argentina, o aumento de densidade no plantio. Isso se ha operado nos últimos 20 anos. Alfredo Cirilo explica que a diminuição do espaçamento de 70 para 52 centímetros vem ocorrendo nos últimos 20 anos e hoje já é uma prática adotada pela maioria dos produtores. Uma das vantagens desse manejo é o aumento da população de plantas por área, o que permite fazer um novo arranjo espacial na lavoura. Cirilo explica que foi a redução entre os sulcos no cultivo de soja que influenciou novas medidas em outras culturas. Segundo ele, a tradicional distância de 70 centímetros deixava uma grande quantidade de solo descoberta na fase final do ciclo de crescimento da planta. No cultivo de milho, essa diminuição do espaçamento também proporcionou melhor cobertura de solo e um aumento da área foliar. Maior a quantidade de folhas, maior a capacidade de captura de luz. Consequentemente, melhor crescimento da planta e maior produção de grãos na espiga. No Brasil, também vem ocorrendo um aumento de densidade nas lavouras de milho. Até alguns anos atrás, os produtores trabalhavam com espaçamento entre 80 centímetros e 1 metro. Hoje, a distância mais utilizada fica entre 45 e 65 centímetros. Essas novas medidas formam um novo arranjo espacial na lavoura. Então, a densidade de plantas, como nós vimos lá na Argentina, está se trabalhando muito para que haja um aumento de produtividade, buscando suas 10 a 12 toneladas por hectare. Eles estão trabalhando muito com 80 mil a 100 mil plantas por hectare. Nessa nossa situação de Brasil, com as condições climáticas que nós temos, com a condição de adubação, fertilização, solo, nós estamos vendo que uma população em torno de 60 a 75 mil plantas, nós estamos conseguindo buscar então as mais altas produtividades, em torno aí de 8 a 10 toneladas, com produtores que trabalham com uma tecnologia mais alta. É uma prática que hay que manejar com cuidado. Cirilo explica também que o aumento de densidade na lavoura de milho deve ser manejado com muito cuidado. Os produtores devem ficar atentos às condições climáticas da região, pois em locais mais secos e com poucas precipitações, é melhor manter uma densidade entre 55 a 60 mil plantas. Na província de Buenos Aires, onde chove nos meses de setembro, outubro e novembro, época de semeadura do grão, a diminuição do espaçamento entre as linhas e, consequentemente, o aumento do número de plantas na lavoura pode ser uma boa alternativa para os produtores. A questão do espaçamento entre linhas interfere também no espaçamento das plantas na mesma linha, como explica o engenheiro agrônomo brasileiro. Como nós podemos ver nessa lavoura aqui, onde se a gente pegasse
essas 3 fileiras, hoje esse produtor está trabalhando com um espaçamento de 50 centímetros. Antigamente se trabalhava com espaçamento no dobro, em torno de 1 metro. Então hoje nós estamos fazendo com que haja um aumento do espaçamento entre as plantas da mesma linha, fazendo com que essas plantas que estão agora num novo arranjo espacial possam então ter uma radiação de luz melhor. Essa radiação vai fazer com que haja uma penetração melhor dessa luz para que essas folhas possam estar fazendo fotossíntese, e é essa fotossíntese que vai fazer com que haja reserva. Reserva onde? Na espiga do milho. Toda a reserva que a planta faz vai estar incidindo então numa maior produtividade. É isso que nós vimos na Argentina, né, devido então a essa diminuição do espaçamento e principalmente aumento da população, fazendo com que haja então uma produção maior de grãos, e é isso que nós queremos também aqui no Brasil. Com essa redução do espaçamento, com o aumento da população, que hoje nós estamos trabalhando aqui no Brasil, em torno de 60, 75 mil plantas, vai fazer com que nós tenhamos então um aumento de produtividade devido a todos esses fatores aí. Qual é o melhor manejo para este novo arranjo populacional? O que nós devemos estar fazendo em manejo mais adequado para a cultura do milho, já que nós estamos aumentando a população por hectare, nós estamos aumentando então as plantas que existem, nós precisamos fazer uma melhor nutrição dessas plantas. Ou seja, nós vamos ter um maior rendimento de grãos por hectare, nós vamos ter uma maior exportação de nutrientes, e aí entra muito forte essa questão de nutrição. Sobre a necessidade de adubação na cultura do milho, o engenheiro agrônomo Alfredo Cirilo explica que menores quantidades de chuva na Argentina permitem que a aplicação de nitrogênio seja feita toda durante a semeadura, o que facilita o manejo por diminuir as operações na lavoura. Já no Brasil, como nós temos uma grande quantidade de precipitação, maior quantidade de chuvas, nós temos que fazer um parcelamento dessas aplicações do nitrogênio. Então, o que hoje nós recomendamos como ideal ou que devemos estar trabalhando melhor? É trabalhar 1/3 da quantidade de nitrogênio durante a semeadura, na linha, no suco, junto com a semente, e 1/3 na fase de V2 a V4 e mais 1/3 na fase de V6 a V7. Com isso, nós conseguimos nutrir a planta de uma forma mais efetiva, diminuindo, então, principalmente a lixiviação desses nutrientes devido à grande quantidade de chuva e fazendo com que haja uma absorção por parte da planta melhor. Quando nós falamos em termos de fósforo, nós devemos lembrar que na Argentina, principalmente no pampa úmido, existe a maioria das áreas, uma maior quantidade de fósforo, maiores teores de fósforo no solo. Esses grandes teores fazem com que eles não precisem colocar uma grande quantidade de fósforo. Agora, já existem áreas em que os produtores estão com menos de 12 ppm de fósforo e nessas áreas os produtores estão fazendo uma adubação extra. Além da adubação de manutenção, para suprir a cultura, fazer então uma adubação extra. Para nós aqui, como os nossos solos têm uma baixa quantidade de fósforo, nós precisamos estar fazendo também uma grande aplicação de fósforo, principalmente na linha de semeadura, já que o fósforo é um nutriente imóvel no solo e que praticamente nós temos uma grande perda devido à fixação. Então nós devemos estar fazendo a semeadura, junto na semeadura, o fósforo para que haja uma absorção melhor. O nitrógeno é fundamental para a produção de maíz e requer uma inversão. Cirilo reforça a importância do nitrogênio para a cultura do milho. O argentino explica que existem no país algumas pesquisas sobre formas de aumentar a produção de grãos em ambientes com restrições de nitrogênio. Afirma também que é possível que no futuro se consiga produzir variedades que tenham um bom rendimento sem necessitar tanto de nitrogênio. Cirilo diz que outra pesquisa fundamental para a produção de milho é realizada com variedades mais resistentes a mudanças climáticas, que suportam melhor situações de estresse hídrico, para que em situações de falta de chuva, os prejuízos não sejam tão grandes. Você vai ver no próximo bloco do Técnica Rural. Por que a aplicação de zinco e boro é tão importante na produção de milho? Vamos mostrar também quais as vantagens de fazer a inoculação das sementes com micro-organismos. Não saia daí, voltamos logo após o intervalo. Exclusivo! Estamos aqui na